O salão dourado do Hotel Daniele foi deixado em silêncio absoluto. 300 convidados da elite europeia assistiram em descrença, enquanto Lauren Moreau, vestindo um vestido de seda preta que a fazia parecer uma deusa vingativa, segurava a taça de champanhe que acabara de jogar no terno de 3.000 rs de Nicolas Santarelli. O mais poderoso magnata imobiliário da Itália babava de humilhação enquanto ela proferia as palavras que mudariam sua vida para sempre. O seu dinheiro não pode comprar o que ela não tem mais: dignidade. Os flashes das câmeras capturaram o momento exato em que o homem que pensava ser dono do mundo descobriu que uma mulher podia destruir seu universo com uma única frase. Em Veneza, a cidade dos amores impossíveis, a guerra mais perigosa de todas tinha acabado de começar, aquela que separa o orgulho da paixão. A gôndola deslizou silenciosamente pelo grande canal, enquanto Nicolas Santarelli ajustava os brincos de platina de sua camisa. O pôr-do-sol veneziano pintava com ouro líquido os palácios que se erguiam como gigantes adormecidos em ambos os lados da água. Mas ele mal notava a beleza que havia conquistado o coração de milhões. Seus olhos escuros, da cor do café moído na hora, estavam fixos no telefone via satélite que repousava em sua mão esquerda, como uma extensão de seu corpo. Sim, Marcos, confirme a transferência de os 50 milhões. O Hotel Daniele será nosso antes do amanhecer. Ele murmurou com aquela voz profunda que havia seduzido inúmeras mulheres e aterrorizado seus concorrentes nos últimos 15 anos. Aos 38 anos, Nicolas havia construído um império imobiliário que se estendia de Milão a Mônaco, transformando cada cidade que tocava em uma versão moderna e implacavelmente lucrativa de si mesmo. As revistas o chamavam de o Rei Midas dos bens imóveis. Mas aqueles que o conheciam intimamente sabiam que seu verdadeiro talento não residia nos negócios, mas na arte da sedução. Não havia mulher que pudesse resistir a ele. Não havia coração que ele não pudesse conquistar com aquele sorriso distorcido que prometia perigo e prazer em partes iguais. A gôndola parou em frente à entrada principal do Daniele, onde um tapete vermelho se estendia do cais ao vestíbulo de mármore rosa. O evento beneficente desta noite era apenas uma formalidade, uma oportunidade para fazer contatos, enquanto os convidados acreditavam que estavam salvando a arte veneziana. Nicolas sorriu com desprezo. A arte veneziana seria substituída pela eficiência moderna em menos de 6 meses, assim que a compra fosse concluída e a demolição começasse. Boa noite, Sr. Santarelli, cumprimentou o conserge com uma reverência que beirava o servil. A Condessa Martinelli está à sua espera no salão principal. Nicolas sentou-se sem olhar para o homem. Ele sabia que a Condessa, uma viúva de 60 anos com mais diamantes do que bom senso, vinha-lhe enviando convites nada sutis há meses. Esta noite, como tantas outras, ele teria que navegar entre os sorrisos calculados e os olhares famintos de mulheres que viam nele a combinação perfeita de poder, dinheiro e perigo. O salão principal do Daniele era um testemunho da grandeza veneziana. Tetos frescos que contavam histórias de deuses imortais, lâmpadas de vidro de Murano que projetavam um arco-íris sobre as paredes douradas e janelas que emolduravam o canal como quadros vivos. Os convidados, vestidos com a elegância que só o dinheiro antigo pode comprar, conversavam em pequenos grupos enquanto garçons de luvas brancas serviam Champagne Dom Perignon, 1996. Nicolas pegou uma taça da bandeja de prata que um garçom lhe ofereceu e caminhou ao redor do salão com o olhar. Ele reconheceu vários rostos. O príncipe alemão, que havia perdido sua fortuna em corridas de cavalos, a herdeira de uma casa de moda francesa que colecionava escândalos como outros, colecionava arte. O embaixador russo,
cuja esposa tinha um apetite insaciável por homens jovens e joias antigas, foi então que a viu. Ela estava parada ao lado de uma das janelas, emoldurada pela luz dourada do pôr-do-sol, como se fosse parte da paisagem veneziana. Seu cabelo castanho escuro caía em ondas suaves sobre seus ombros nus, contrastando com a seda preta do vestido que abraçava sua figura sem vulgaridade. Ela não usava joias ostentosas como as outras mulheres presentes, apenas algumas pérolas que capturavam a luz cada vez que ela movia a cabeça. Mas foi sua postura que chamou a atenção de Nicholas, reta, confiante, quase desafiadora, como se ela soubesse exatamente quem ele era e não precisasse pedir desculpas por isso. Quem é ela? Ele perguntou a Matteo Corsini, seu parceiro veneziano, que apareceu ao seu lado como uma sombra bem vestida. Matteo seguiu seu olhar e sorriu. Lauren Moreau, arquiteta francesa, especializada na restauração de edifícios históricos, muito talentosa, muito teimosa e completamente imune aos seus encantos, eu temo. A última observação foi precisamente o tipo de desafio que Nicholas não podia resistir. Ele havia aprendido, ao longo dos anos, com conquistas fáceis, que as mulheres se dividiam em duas categorias: aquelas que se rendiam imediatamente, seduzidas por sua reputação e sua conta bancária, e aquelas que fingiam resistir para aumentar seu próprio valor no mercado do romance. Lauren Moreau prometia ser do segundo tipo, o que significava que a conquista seria mais interessante, mas não menos inevitável. Ele se aproximou dela com aquela caminhada felina que havia aperfeiçoado nas salas de reuniões e nos salões de dança. As conversas se esvaíram em seu passo. Ela podia sentir os olhares femininos seguindo cada um de seus movimentos, medindo a largura de seus ombros sob o terno Armani, admirando a forma como suas mãos se moviam com aquela elegância natural que vem com anos de poder absoluto. Senhorina Moreau, ela disse, parando a uma distância calculada para parecer respeitosa, mas perto o suficiente para que ela pudesse perceber sua colônia, uma mistura exclusiva de bergamota e sândalo que eles haviam criado especialmente para ela em uma pequena perfumaria em Paris. Nicholas Santarelli. É um prazer finalmente conhecer a mulher que está transformando a restauração arquitetônica em uma arte. Lauren se virou para ele com movimentos deliberados, e Nicholas se viu olhando para alguns olhos verdes que tinham a transparência da água do Adriático e a profundidade de segredos bem guardados. Seu olhar foi de cima a baixo com uma avaliação que ele não pôde interpretar, algo que o deslocou ligeiramente. Ele estava acostumado a despertar admiração imediata, desejo mal disfarçado, ou pelo menos a curiosidade calculista daqueles que reconheciam seu valor monetário. Senhor Santarelli, ele respondeu com uma voz que tinha um leve sotaque francês, suave como veludo, mas com uma borda quase imperceptível. Sua reputação o precede. A frase poderia ter sido um elogio, mas algo em seu tom sugeria que nem todas as histórias que ela tinha ouvido sobre ele eram favoráveis. Nicholas sentiu uma faísca de irritação que rapidamente se transformou em um sorriso mais brilhante. Espero que você tenha ouvido apenas as versões mais favoráveis. Ele brincou, chegando meio passo mais perto. Embora eu deva admitir que as histórias mais escandalosas são geralmente as mais divertidas. Lauren tomou um gole de seu champanhe sem tirar os olhos dele. Na minha experiência, as histórias mais escandalosas geralmente envolvem homens que confundem poder com caráter. O comentário foi como um tapa elegante no rosto. Nicholas sentiu que várias conversas próximas pararam enquanto os convidados mais próximos prestavam atenção a essa troca incomum. Ninguém, absolutamente ninguém, falava com Nicholas Santarelli daquele jeito, especialmente não em público. Filosofia interessante, ele respondeu, mantendo seu sorriso, embora sua voz tivesse adquirido uma nuance mais fria.
E qual seria, segundo você, a diferença entre os dois? O poder pode ser comprado, herdado ou roubado. Lauren respondeu, virando-se novamente para a janela, como se o canal fosse mais interessante do que a conversa. O caráter deve ser construído dia a dia, com decisões que ninguém mais vê. Requer algo que o dinheiro não pode comprar: integridade. O insulto era tão sutil quanto devastador. Nicholas sentiu que o calor estava subindo por seu pescoço, uma reação física que ele não experimentava desde seus dias de faculdade. As mulheres não o rejeitavam. As mulheres não o desafiavam. E elas definitivamente não o faziam se sentir como uma criança rica e mal educada no meio de uma sala cheia de seus pares. Eu me pergunto, ele disse, baixando a voz até se tornar um murmúrio que só ela podia ouvir. Se essa atitude virtuosa se estende a todas as áreas de sua vida, ou se é simplesmente uma máscara que ele usa para esconder seus próprios desejos. Lauren se virou para ele tão rapidamente que Nicholas pôde sentir o atrito de seu vestido contra sua calça. Seus olhos verdes haviam adquirido a frieza do gelo marinho, e pela primeira vez em anos, Nicholas sentiu que havia subestimado seriamente seu oponente. Sr. Santarelli, ele disse com uma voz que cortava como vidro. Há uma diferença entre ter desejos e ser escravo deles. Alguns de nós aprendemos a distinguir entre o que queremos e o que precisamos. Outros, aparentemente, nunca amadureceram o suficiente para fazer essa distinção. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Nicholas pôde ouvir o murmúrio da água contra as gôndolas no canal. Ele percebeu que várias dezenas de olhos estavam fixos neles, esperando sua resposta. Sua reputação, construída sobre a capacidade de dominar qualquer situação social, estava sendo desafiada por uma mulher que ele acabara de conhecer. Talvez, ele disse, recuperando algo de sua compostura habitual. Poderíamos continuar esta fascinante discussão filosófica em um ambiente mais privado. Eu conheço um pequeno restaurante. Não. Lauren o interrompeu com uma simplicidade que era mais dolorosa do que qualquer elaboração negativa. Eu não estou interessada. E então, ele fez algo que nenhuma mulher jamais havia feito. Ele virou as costas e se afastou, deixando-o parado no meio da sala, com uma taça de champanhe na mão, e a sensação de que ele tinha acabado de perder uma batalha que ele nem sequer sabia que estava lutando. Nicholas permaneceu imóvel por longos segundos, observando como Lauren se integrava naturalmente em uma conversa com um grupo de colecionadores de arte perto do terraço. Sua risada, quando o alcançou flutuando sobre as vozes dos outros convidados, era genuína e calorosa, completamente diferente do tom gelado que ele havia usado com ele. Interessante, murmurou Mateu, aparecendo novamente ao seu lado. Eu nunca tinha visto ninguém fazer isso com você. Fazer o que comigo? Perguntou Nicholas, embora ele soubesse perfeitamente bem do que seu parceiro estava falando. Para fazer você parecer um mortal comum. Nicholas apertou a taça de champanhe com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Uma parte dele, a parte racional que havia construído um império de 500 milhões de euros, disse-lhe para ir embora. Lauren Moreau era claramente uma mulher complicada, o tipo de mulher que poderia perturbar a ordem cuidadosamente construída de sua vida. Mas havia outra parte, uma parte mais escura e mais primitiva, que viu em sua rejeição o desafio mais emocionante que ele havia enfrentado em anos. Nicholas Santarelli não havia chegado onde estava aceitando derrotas. Nos negócios, na política, no amor, ele sempre conseguia o que queria. Desta vez não seria diferente. A noite estava apenas começando, e Lauren Moreau tinha acabado de se tornar muito mais do que uma distração passageira. Ele se tornou uma obsessão. Sem tirar os olhos dela, Nicholas terminou o champanhe em um gole e começou a planejar sua estratégia. Ele tinha construído sua fortuna estudando seus oponentes, identificando suas fraquezas
esperando o momento perfeito para atacar. Loren acreditava que o tinha derrotado com sua frieza e seu desdém, mas ele não sabia as regras do jogo que ele tinha acabado de começar. E Nicolás Santarelli nunca, jamais perdia. A manhã veneziana acordou com aquela luz dourada que faz até os edifícios mais antigos parecerem recém-nascidos. Loren Moreau estava em pé no andaime temporário que cercava a fachada ocidental do Hotel Daniele, com o cabelo recolhido em uma prática cauda de cavalo e manchas de pó de mármore em sua blusa de linho branco. Ele segurava em suas mãos uma mesa com os planos de restauração que ele vinha aperfeiçoando nos últimos 8 meses. Cada linha e cada medida, o resultado de semanas de pesquisa histórica e análise estrutural. Sra. Moreau chamou Giuseppe, o maestro cantero de 70 anos que liderava a equipe de restauração. O anjo do segundo andar está pronto para sua inspeção. Loren sorriu. Giuseppe assim se referia aos querubins de mármore de Carrara que decoravam as cornijas do hotel. Figuras que haviam sido esculpidas por artesãos venezianos no século XVIII e que agora, graças ao trabalho meticuloso de sua equipe, recuperavam seu esplendor original. Todos os dias que ele passava trabalhando na restauração do Daniele, Loren se sentia mais conectado aos mestres artesãos do passado, como se fosse parte de uma cadeia ininterrupta de pessoas dedicadas a preservar a beleza para as futuras gerações. Giuseppe é lindo, ele murmurou, passando a mão reverentemente sobre a superfície recém-polida do mármore. Olhe como a luz da manhã destaca as dobras das asas. Os artesãos do século XVII sabiam exatamente como trabalhar com a luz veneziana. Maestro Cantero sentiu-se orgulhoso. Minon não trabalhou nesta mesma fachada em 1920. Ele disse que os edifícios têm uma alma e que nosso trabalho é ajudar essa alma a brilhar novamente. Foi precisamente essa filosofia que levou Loren a se especializar em restauração arquitetônica. Enquanto seus colegas universitários se sentiam atraídos pela glória de criar novos edifícios, ela tinha encontrado sua paixão na arte mais sutil de devolver à vida as estruturas que haviam resistido à passagem dos séculos. Cada projeto era como resolver um quebra-cabeça histórico, descobrindo os segredos que os arquitetos originais haviam escondido em cada coluna, cada arco, cada detalhe ornamental. O trabalho no Daniele foi o culminar de 10 anos de carreira. O hotel, construído no século XIV como um palácio de uma nobre família veneziana, havia sido transformado em um hotel de luxo no século XIX. Mas manter sua grandeza original exigia uma restauração completa a cada 50 anos. Loren havia ganho o contrato competindo contra firmas de arquitetura de toda a Europa, e cada dia que ela passava trabalhando no projeto confirmava que esta seria sua obra-prima. Senhora, interrompeu Marco, seu assistente de 26 anos, aparecendo no andaime com uma expressão preocupada. Há um homem lá embaixo perguntando por você. Ele diz que é o novo dono do hotel. Loren sentiu que seu sangue estava fervendo. O novo dono? Sim, senhora. Um homem chamado Nicola Santarelli. O nome a atingiu como uma onda fria. O homem arrogante da noite anterior, aquele que tinha tentado seduzi-la com aquela confiança desprezível de quem acredita que tudo tem um preço, era o comprador do Daniele? Loren tinha ouvido rumores sobre a possível venda do hotel, mas a administração a tinha assegurado que qualquer novo proprietário respeitaria os contratos existentes, especialmente um tão importante quanto o projeto de restauração. Diga-lhe para descer em 5 minutos, ela respondeu, tentando manter a calma em sua voz. Ela precisava desses 5 minutos para processar a informação e se preparar para o que prometia ser uma reunião desagradável. Se Nicola Santarelli tivesse comprado o Daniele, suas intenções provavelmente não incluíam preservar o caráter histórico do edifício.
Magnatas imobiliários como ele viam os edifícios antigos como oportunidades perdidas, espaços que podiam ser otimizados para gerar maiores lucros. Quando ele desceu para o lobby principal, ele o encontrou examinando as colunas de mármore rosa com a expressão de um homem que avalia gado no mercado. Ele usava um terno cinza de carbono, que provavelmente custava mais do que o salário mensal de toda a sua equipe de restauração, e ele segurava um telefone via satélite em uma mão, enquanto com a outra ele tomava notas em um tablet de última geração. Sr. Santarelli o cumprimentou com frieza profissional. Marco me diz que ele se considera o novo dono do hotel. Nicholas levantou o olhar, e Lauren pôde ver aquele sorriso predatório que ele tinha tentado usar com ela na noite anterior. Na luz do dia, sem o glamour das lâmpadas de vidro e do champanhe, sua arrogância parecia ainda mais desagradável. Senhorina Moreau, ele respondeu, mantendo o telefone no bolso interno de sua jaqueta. Que coincidência tão afortunada. Eu só queria falar com você sobre o futuro deste lugar. Meu contrato com o hotel é claro, disse Lauren sem rodeios. Eu tenho 18 meses para completar a restauração, com pagamentos programados a cada 3 meses. O contrato é válido independentemente de quem seja o proprietário. Ah, sim, seu pequeno projeto artístico, murmurou Nicholas, caminhando ao redor dela como um tubarão que avalia sua presa. Eu estive revendo os números, 3 milhões de euros para restaurar moldes e limpar pedras. Eu me pergunto se não seria mais eficiente demolir tudo isso e começar de novo. As palavras atingiram Lauren como um soco no estômago. Demolir? Você está falando sobre demolir um palácio do século XIV, um dos exemplos mais perfeitos da arquitetura gótica veneziana que existem? Eu estou falando sobre eficiência econômica, respondeu Nicholas, com aquela voz fria que ele tinha aperfeiçoado em milhares de reuniões de negócios. Este edifício gera aproximadamente 2 milhões de euros anualmente em renda. Um complexo moderno na mesma área poderia gerar 8 milhões. É matemática simples. Lauren sentiu que a raiva crescia em seu peito, como uma fogueira alimentada por anos de frustração antes da ignorância e da ganância de homens como Nicholas. E a história? E o legado cultural? E a responsabilidade que temos para com as futuras gerações de preservar a beleza que herdamos? A história não paga impostos, respondeu Nicholas, com um sorriso que não alcançou seus olhos. E a beleza é subjetiva. Alguns poderiam argumentar que um hotel moderno, eficiente e lucrativo, é mais bonito do que estas relíquias empoeiradas. Algumas pessoas poderiam argumentar isso, admitiu Lauren, dando um passo em direção a ele e mantendo seu olhar sem piscar. Mas essas pessoas seriam filisteus sem alma que confundem preço com valor. O sorriso de Nicholas desapareceu ligeiramente. Cuidado, senhorita. Estamos falando da minha propriedade e do meu investimento. Não, Sr. Santarelli. Estamos falando do meu trabalho e da minha vida. Este hotel não é apenas um edifício para mim. É o resultado de 8 meses de pesquisa, planejamento e execução meticulosa. Cada pedra que restauramos, cada afresco que limpamos, cada detalhe que preservamos, representa horas de trabalho dedicadas por pessoas que entendem que há coisas mais importantes do que os ganhos trimestrais. Nicholas se aproximou dela, até que Lauren pudesse sentir o calor de seu corpo e cheirar aquela colônia cara que ele tinha notado na noite anterior. Sua proximidade era uma tática de intimidação que provavelmente funcionava com funcionários nervosos e parceiros menores. Mas Lauren tinha crescido em uma família de arquitetos franceses, onde discussões apaixonadas sobre design eram o pão de cada dia. Sabe o que eu acho, Lauren? Ele murmurou, usando seu nome sem permissão. Eu acho que toda essa paixão pela preservação histórica é uma fachada. Eu acho que o que realmente te incomoda é que um homem como eu tenha poder sobre algo que você considera seu. A acusação era tão injusta quanto pessoal.
Lauren sentiu que seu autocontrole profissional estava começando a se quebrar, mas ele manteve sua voz firme quando ele respondeu. O que me incomoda, Nicholas, é a arrogância de alguém que acredita que ele pode reduzir 8 séculos de história e beleza a uma planilha. O que me incomoda é a vulgaridade de um homem que vê uma obra-prima arquitetônica e só consegue pensar em quanto dinheiro adicional ele poderia gerar se a destruísse. Vulgaridade? Nicholas repetiu, e pela primeira vez, Lauren viu um flash de raiva genuína em seus olhos escuros. Uma mulher que vive da caridade de donos ricos me chama de vulgar? Eu não vivo de caridade, Lauren respondeu em uma voz afiada. Eu vivo do meu talento, da minha educação e do meu trabalho. Eu ganhei este contrato competindo contra as melhores firmas da Europa, não porque alguém sentiu pena de mim ou porque era a oferta mais barata. E, no entanto, Nicholas continuou com aquele sorriso cruel que ele tinha aperfeiçoado para as salas de reunião. Seu trabalho depende inteiramente da generosidade de homens como eu. Sem meus investimentos, sem meu dinheiro, sem minhas decisões, você estaria restaurando casas de campo na Provença por gorjetas. O insulto foi como um tapa no rosto, mas Lauren tinha aprendido muito sobre poder durante seus 10 anos em um país dominado por homens. Ele sabia que mostrar fraqueza a um predador como Nicholas seria um erro fatal. Ela está certa, ele admitiu calmamente, o que a surpreendeu a si mesma. Meu trabalho depende de pessoas com dinheiro que valorizam a história e a beleza. Mas essas pessoas são geralmente indivíduos sofisticados que entendem que o verdadeiro luxo não pode ser fabricado em série. Infelizmente, o dinheiro não pode comprar bom gosto, classe ou a capacidade de apreciar coisas que existiram séculos antes de você nascer e que continuarão a existir muito depois de seu império imobiliário ser uma nota de rodapé em algum livro de história de negócios. Nicholas deu um passo para trás, claramente chocado com a ferocidade calma de sua resposta. Lauren percebeu que ele havia alcançado algo que provavelmente pouquíssimas pessoas haviam alcançado. Ele tinha deixado Nicholas Santarelli sem palavras, mas a vitória foi breve. Nicholas recuperou sua compostura à velocidade de alguém acostumado a enfrentar oponentes formidáveis, e quando ele falou novamente, sua voz tinha uma qualidade diferente, mais perigosa, mais pessoal. Teoria interessante, ele murmurou. Mas eu me pergunto se ele manterá essa filosofia nobre quando eu disser que seu contrato acaba de ser cancelado. Lauren sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. Desculpe. Seu contrato era com a administração anterior. Eu sou o novo proprietário, e eu decidi tomar uma direção diferente. Considere-o liquidado. A palavra caiu entre eles como uma pedra em água parada. Lauren percebeu que Nicholas estava brincando com ela desde o momento em que ele desceu do andaime. Toda essa troca, toda essa conversa aparentemente espontânea, tinha sido uma manobra calculada para levá-la exatamente para este momento. Você não pode fazer isso, ele disse, embora sua voz soasse menos confiante do que ele teria gostado. Os contratos de restauração histórica têm proteções legais específicas. O município de Veneza, Nicholas a interrompeu. Recebe doações muito generosas da minha fundação todos os anos. E, surpreendentemente, eles parecem muito abertos a discutir modificações nos regulamentos de preservação histórica, quando essas modificações vêm acompanhadas por projetos que trarão empregos adicionais e turismo para a cidade. Lauren permaneceu em silêncio, processando as implicações do que ele tinha acabado de ouvir. Nicholas não só tinha comprado o hotel, ele estava preparando essa peça por meses, talvez anos. A compra do Daniele era apenas uma peça em um plano muito maior. Um plano que incluía remodelar completamente esta seção de Veneza, de acordo com sua visão de eficiência moderna. Por quê? Ele finalmente perguntou. Por que fazer tudo isso? Você tem mais dinheiro do que poderia gastar em várias vidas?
Por que destruir algo bonito quando você poderia apenas deixá-lo em paz? Por um momento, Nicholas pareceu genuinamente considerando a pergunta. Sua expressão suavizou-se ligeiramente, e Lauren pensou que ela viu um flash de algo como incerteza em seus olhos. Mas o momento passou tão rapidamente que ela pensou que poderia ter imaginado. Porque eu posso, ela finalmente respondeu. E porque você precisa aprender que há consequências para rejeitar Nicholas Santarelli. A admissão foi tão crua, tão desprovida de qualquer justificação comercial ou racional, que Lauren ficou sem fôlego. Este homem estava disposto a destruir uma obra-prima arquitetônica e arruinar meses de trabalho de dezenas de pessoas, simplesmente porque ela tinha ferido seu orgulho em uma festa. Você é louco, ele murmurou instintivamente. Eu estou acostumado a conseguir o que eu quero, Nicholas corrigiu. E o que eu quero, Lauren, gemeu, é te mostrar que ninguém, absolutamente ninguém, me humilha publicamente sem pagar as consequências. Lauren sentiu uma mistura de medo e fascínio com a intensidade de sua obsessão. Era como estar na frente de uma força da natureza, algo bonito e terrível ao mesmo tempo. Mas ela também percebeu que Nicholas tinha cometido um erro. Ele tinha revelado que esta peça não era realmente sobre dinheiro ou eficiência. Era pessoal, e a vingança pessoal sempre tinha fraquezas. Sabe de uma coisa, Nicholas? Ele disse, recuperando um pouco de seu equilíbrio. Você está certo. Você pode cancelar meu contrato. Você pode comprar funcionários municipais e você pode demolir este hotel. Mas há uma coisa que você não pode comprar, e é meu respeito. Naquela noite, naquela festa, eu não o rejeitei porque era pobre ou feio ou chato. Eu o rejeitei porque em 5 minutos de conversa eu pude ver exatamente que tipo de homem você é. Alguém que confunde poder com valor, dinheiro com caráter e intimidação com sedução. Nicholas se aproximou tanto dela que Lauren pôde ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos, sinais dos 38 anos que ela havia passado conquistando o mundo comercial. E, no entanto, ela murmurou com aquela voz baixa e perigosa: aqui você está, discutindo comigo, me desafiando, permitindo-me provocá-lo até que você perca essa compostura profissional fria. Não lhe parece curioso que um homem que diz que despreza pode gerar tanta paixão em você? A observação atingiu mais perto da verdade do que Lauren estava disposta a admitir. Havia algo em Nicholas Santarelli que a desestabilizava de uma forma que nenhum outro homem tinha alcançado. Não foi atração, ela disse a si mesma. Era algo mais complicado, a fascinação que você sente com algo perigoso e bonito, como assistir a uma tempestade através de uma janela. A paixão que você vê, ela respondeu cuidadosamente, é a paixão de alguém que ama seu trabalho e está disposta a defendê-lo. Não confunda minha dedicação profissional com interesse pessoal. Não? Nicholas murmurou, dando um passo mais perto. Então você não se importará de saber que eu decidi te oferecer uma alternativa. Lauren levantou o queixo, preparando-se para outra manipulação. Que tipo de alternativa? Jantar comigo hoje à noite. Um jantar, uma conversa civilizada, uma oportunidade para me mostrar por que eu deveria reconsiderar meus planos para o hotel. A proposta era exatamente o que Lauren tinha esperado. Um homem poderoso que acreditava que ele poderia conseguir o que queria chantageando uma mulher profissionalmente vulnerável. Era tão previsível quanto desagradável. E se eu recusar? Ele perguntou, embora ele já soubesse a resposta. Então, amanhã a demolição começará. Nicholas respondeu com aquele sorriso frio que ele tinha aperfeiçoado. É muito simples, Lauren. Um jantar em troca da possibilidade de salvar seu projeto. Lauren olhou para ele por longos segundos, avaliando suas opções. Ele poderia recusar no início e ver como meses de trabalho meticuloso se tornavam escombros. Ou ele poderia jogar seu jogo o tempo suficiente para encontrar outra solução. Giuseppe e sua equipe, os artesãos que tinham colocado seus corações,
na restauração de cada detalhe do hotel. Não mereciam perder seu emprego pelo orgulho ferido de um magnata imobiliário. Muito bem, ele finalmente disse. Um jantar, mas eu defino as regras. A surpresa nos olhos de Nicholas era quase imperceptível, mas Lauren anotou. Ele claramente esperava mais resistência, mais súplicas, talvez até lágrimas de frustração. Que tipo de regras? Ele perguntou, intrigado apesar de si mesmo. Primeiro, sem restaurantes privados ou hotéis. Um lugar público com testemunhas. Aceito. Segundo, este é um jantar de negócios. Falaremos exclusivamente sobre o hotel e o projeto de restauração. Claro, Nicholas murmurou, embora seu sorriso sugerisse que ele tinha planos diferentes. E terceiro, Lauren continuou a dar um passo em direção a ele para que ele pudesse ver a determinação em seus olhos. Se durante esse jantar você fizer qualquer comentário ou insinuação de natureza pessoal, se você tentar transformar isso em algo que não é, eu me levantarei e irei embora. E então, ele poderá demolir seu hotel e explicar à imprensa internacional por que Nicholas Santarelli destruiu uma das joias arquitetônicas de Veneza por desprezo pessoal. A ameaça era real, e ambos sabiam disso. Nicholas tinha construído seu império em uma imagem de sofisticação e bom gosto. Um escândalo que o pintou como um vândalo cultural poderia danificar essa imagem mais do que qualquer perda financeira poderia prejudicar sua conta bancária. Entendido, ele disse depois de um momento. Hoje à noite, 8 horas, no Quadri. É público, respeitável e serve a melhor culinária veneziana da cidade. Lauren sentiu. O Quadri, localizado na Plaza San Marcos, era de fato um dos restaurantes mais prestigiados de Veneza. O tipo de lugar onde os paparazzi nunca seriam bem-vindos e onde as conversas eram mantidas em tons civilizados. Muito bem, ele disse. Até hoje à noite, então. Ele se virou para sair, mas a voz de Nicholas o parou. Lauren. Ele se virou, mantendo uma expressão neutra. Eu espero que você entenda que este não é apenas um jantar de negócios para mim, ele murmurou. É o começo de algo que poderia ser muito benéfico para ambos. Lauren sentiu um arrepio que não era completamente de nojo. Havia algo na forma como Nicholas olhava para ela, algo sobre a intensidade de sua atenção que despertou uma parte dela que havia sido cuidadosamente controlada por anos. Era perigoso, imprevisível e completamente inadequado. Era também, ele tinha que admitir para repreender, inegavelmente fascinante. Boa tarde, Sr. Santarelli. Ele respondeu sem se comprometer, com nada além de cortesia profissional. Enquanto ele subia de volta no andaime, Lauren podia sentir os olhos de Nicholas seguindo cada um de seus movimentos. Quando ele finalmente alcançou o segundo andar e olhou para baixo, ele já tinha saído, mas a sensação de ser observado persistiu pelo resto do dia. Naquela noite, enquanto se preparava para o jantar mais importante de sua carreira, Lauren se viu perguntando se ele tinha cometido um erro terrível ao concordar em jantar com Nicholas Santarelli. Mas quando ele pensou em Giuseppe e nos outros artesãos, nos meses de trabalho que poderiam ser perdidos, na beleza histórica que poderia ser destruída pelo capricho de um homem poderoso, ele sabia que ele não tinha tido uma escolha. O que ele não sabia era que Nicholas Santarelli tinha passado as últimas 6 horas fazendo exatamente os mesmos cálculos e tinha chegado a uma conclusão muito diferente. Este jantar não era o fim de sua vingança contra Lauren Moreau, era apenas o começo. O restaurante Quadri brilhava como uma joia dourada no coração da Plaza San Marcos. As lâmpadas de vidro de Murano projetavam luz quente sobre os afrescos do século XVIII, decorando o teto, enquanto os garçons se moviam entre as mesas com a elegância silenciosa que só vem com gerações de serviço refinado. Eram 8 horas em uma noite de setembro, e a brisa que vinha do Adriático trazia consigo o aroma de sal
e a promessa de mudança. Lauren chegou bem a tempo, vestida em um terno de alfaiate azul marinho que ela tinha escolhido deliberadamente por sua sobriedade profissional. 2 horas tinham passado preparando-se para este jantar, mas não na frente do espelho. Ela tinha passado esse tempo revendo cada detalhe técnico do projeto de restauração, memorizando números de custos e cronogramas, armando-se com dados e argumentos racionais que ela esperava que pudessem convencer Nicholas da importância histórica e cultural do hotel. Nicholas já a esperava em uma mesa ao lado das janelas que davam para a praça. Ele estava usando um terno preto que tinha sido cortado por mãos experientes para realçar seu físico atlético, e quando ele se levantou para cumprimentá-la, Lauren não pôde deixar de notar como a luz das velas acentuava a linha forte de seu queixo e a intensidade de seus olhos escuros. Pontual, ela observou, aproximando-se de uma cadeira. Eu gosto de precisão nos negócios, e eu gosto de eficiência. Lauren respondeu, aceitando a cadeira, mas mantendo seu tom estritamente profissional. Eu espero que possamos resolver isso rapidamente. Nicholas sorriu enquanto se sentava na frente dela. Tempo ilimitado, Lauren. Não há pressa esta noite. O garçom se aproximou imediatamente, como se ele tivesse estado esperando por um sinal invisível. Nicholas pediu uma garrafa de Barolo 1997 sem consultar Lauren, um gesto de controle que ela notou, mas decidiu não desafiar. Escolher suas batalhas seria crucial esta noite. Então, disse Nicholas, depois que o vinho foi servido e provado com a cerimônia apropriada, me diga por que eu deveria manter seu pequeno projeto de restauração quando eu poderia ganhar 4 vezes mais, destruindo tudo e começando de novo. Lauren tinha antecipado esta pergunta e tinha preparado uma resposta cuidadosamente estruturada sobre valor histórico, turismo cultural e responsabilidade social. Mas algo na forma como Nicholas olhava para ela, como se ele estivesse genuinamente interessado em sua resposta, em vez de simplesmente esperar sua vez de refutar, a fez mudar sua estratégia. Você já esteve em um lugar que te faz se sentir conectado a algo maior do que você mesmo? Ele perguntou em seu lugar. A pergunta claramente o pegou de surpresa. Nicholas levantou sua taça de vinho e a estudou por um momento antes de responder. Eu sou um homem prático, Lauren. Eu me conecto com resultados trimestrais e margens de lucro. Isso não é uma resposta, ela observou gentilmente. É uma evasão. Nicholas olhou para ela com aqueles olhos que tinham intimidado inúmeros oponentes em reuniões ao redor do mundo. Mas Lauren manteve seu olhar sem piscar. Meu pai uma vez me levou para ver o Coliseu quando eu tinha 10 anos. Ele finalmente admitiu. Foi a primeira vez que eu saí de Milão. A primeira vez que eu vi algo que tinha existido por 2000 anos. Eu me lembro de pensar que era humilhante e emocionante ao mesmo tempo. Humilhante? Perceber o quão pequeno e insignificante eu era, comparado a algo que tinha sobrevivido a impérios inteiros. E emocionante porque... Ele parou como se ele tivesse percebido que ele estava revelando mais do que ele pretendia. Porque o quê? Lauren o encorajou, genuinamente curiosa pela primeira vez, desde que eu o tinha conhecido, porque me fez querer construir algo que duraria tanto tempo, algo que faria uma criança de 10 anos, 2000 anos no futuro, se sentir tão pequena e animada. A confissão foi tão inesperada, tão diferente do homem arrogante que ele tinha conhecido, que Lauren sentiu que algo estava se movendo em seu peito. Por um momento, ele pôde ver além da fachada do magnata implacável e olhar para o menino que tinha sido Nicholas, cheio de espanto com a grandeza do passado. E o que aconteceu com esse sonho? Ele perguntou gentilmente. A expressão de Nicholas endureceu imediatamente, como se ele tivesse percebido que ele tinha baixado a guarda. Eu cresci, ele respondeu com aquela voz fria que ela já conhecia. Eu aprendi que os sonhos não pagam as contas. Mas você tem mais dinheiro do que poderia gastar em várias vidas. Lauren apontou. Você poderia se dar ao luxo de alguns sonhos.
Os sonhos são um luxo que eu não posso pagar, respondeu Nicholas, tomando um gole de vinho mais longo do que o necessário. No meu mundo, o sentimentalismo é uma fraqueza que seus concorrentes explorarão. Lauren se inclinou para a frente, intrigada por essa rachadura em sua armadura. É isso que ele pensa que a preservação histórica é? Sentimentalismo? Não é isso. Gastando milhões em manter edifícios antigos, quando esse dinheiro poderia ser usado para criar empregos, gerar riqueza, melhorar a economia, ou poderia ser usado para manter uma conexão com nosso passado. Lauren o interrompeu. Para preservar a beleza e o artesanato que inspirou aquele menino de 10 anos no Coliseu. Nicholas permaneceu em silêncio, virando sua taça de vinho entre suas mãos. Lauren percebeu que ela tinha acertado o jackpot, mas ela também percebeu outra coisa. Havia algo profundamente solitário sobre este homem. Toda a sua arrogância, toda a sua agressividade, parecia ser maneiras de manter as pessoas à distância. Fale-me sobre o hotel, ele finalmente disse. Não sobre os números ou os horários. Fale-me sobre o que isso significa para você. Lauren hesitou. Falar sobre o hotel em termos pessoais a tornaria vulnerável, e ela tinha aprendido a manter suas emoções separadas de suas negociações profissionais. Mas algo sobre a forma como Nicholas tinha compartilhado sua memória do Coliseu a fez querer ser tão honesta. Quando eu entrei no Daniele pela primeira vez, há 8 meses, havia uma luz particular no grande salão. Era meio-dia, e o sol estava entrando pelas janelas, criando esses padrões de cores no chão de mármore. Eu fiquei lá por 20 minutos, apenas observando. Eu pensei sobre todas as danças que aconteceram naquele salão, todas as conversas importantes, todas as declarações de amor, todas as decisões que tinham mudado o curso da história europeia. E eu pensei que eu tinha a oportunidade de ter certeza de que essa luz continuaria a brilhar para as próximas gerações. Ele tinha falado sem pensar, deixando as emoções colorirem suas palavras de uma forma que nunca foi permitida em reuniões de negócios. Quando ele olhou para Nicholas, esperando para ver aquele sorriso predatório que indicava que ele tinha revelado uma fraqueza, ele ficou surpreso ao encontrar algo diferente em seus olhos, respeito genuíno. É bonito, ele murmurou, impraticável, provavelmente impossível de monetizar, mas bonito. Por que tudo tem que ser monetizado? Lauren perguntou. Por que algo não pode existir simplesmente porque é bonito? Porque a beleza não alimenta famílias, não paga a mensalidade da faculdade, não constrói hospitais ou financia a pesquisa médica. Mas a destruição gratuita também não, Lauren respondeu. Você tem dezenas de outros projetos que geram lucros. Por que este hotel tem que ser sacrificado? Nicholas não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele se levantou e se aproximou da janela que dava para a Plaza San Marcos. A basílica se erguia majestosa sob a luz da lua, suas cúpulas bizantinas criando silhuetas misteriosas contra o céu estrelado. Você vê aquela basílica? Ele perguntou sem se virar para ela. Lauren se aproximou da janela, mantendo uma distância prudente, mas perto o suficiente para seguir seu olhar. Claro, meu bisavô trabalhou em sua restauração em 1905. Ele era um cantor, como muitos homens na minha família. Meu avô também trabalhou nela. Na década de 1930, meu pai parou e Lauren pôde ver a tensão em seus ombros. O que aconteceu com seu pai? Meu pai queria ser arquiteto. Ele tinha conseguido uma bolsa de estudos para estudar em Roma. Ele tinha sonhos de projetar edifícios que rivalizariam com os palácios venezianos. Mas meu avô ficou doente, e alguém tinha que cuidar da família. Então meu pai deixou a universidade e se tornou um cantor, como seu pai e seu avô. Lauren começou a entender. E você, eu jurei que eu nunca seria um prisioneiro dos sonhos de outras pessoas. Nicholas continuou, virando-se para ela com uma intensidade que a fez recuar instintivamente. Que eu nunca sacrificaria meu futuro para preservar o passado dos outros,
que eu construiria algo meu, algo que ninguém poderia tirar de mim. Mas ao fazer isso, Lauren observou gentilmente. Ele se tornou um prisioneiro de algo diferente, da necessidade de mostrar que ele era mais forte do que as circunstâncias que derrotaram seu pai. A observação atingiu mais fundo do que Lauren tinha pretendido. Nicholas ficou parado por longos segundos, e por um momento ela pensou que ela tinha ido longe demais, que ela tinha cruzado uma linha que destruiria qualquer possibilidade de salvar o hotel. Então, Nicholas começou a rir. Não a risada calculada que ele tinha usado nela antes, mas algo genuíno e ligeiramente amargo. "É perigoso, você sabia?" ele murmurou, aproximando-se dela até que Lauren pudesse sentir o calor de seu corpo. "A maioria das pessoas me vê como eu quero que elas me vejam. Bem-sucedido, poderoso, alguém que tem todas as respostas. Você vê coisas que você preferiria manter escondidas." Lauren sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com a brisa noturna que vinha pela janela. Havia algo na proximidade de Nicholas, na intensidade de seu olhar, que despertou sentimentos que ele vinha tentando ignorar desde o momento em que ele o conheceu. "Às vezes a verdade é perigosa", ele admitiu, sem se afastar, apesar do fato de que cada instinto profissional lhe dizia para manter sua distância. "E às vezes", Nicholas murmurou, levantando a mão para remover uma mecha de cabelo do rosto de Lauren. "A verdade é a única coisa que vale a pena." O contato foi como uma faísca elétrica. Lauren sentiu que sua respiração estava se acelerando e que seu autocontrole cuidadosamente mantido estava começando a desmoronar. Ele esperava muitas coisas desta cena: manipulação, chantagem emocional, até mesmo ameaças diretas. Ele não esperava esta intimidade inesperada, esta sensação de ver pela primeira vez o homem real por trás da máscara do magnata implacável. "Nicholas", ele começou, embora ele não tivesse certeza do que ele queria dizer. "Diga meu nome novamente", ele murmurou, chegando tão perto que Lauren pôde contar os cílios que marcavam seus olhos escuros. "Nós não podemos", ela sussurrou, embora seu corpo estivesse enviando sinais completamente contraditórios. "Isto não é... Não é o quê? Não é profissional. Não é apropriado. Não é o que eu tinha planejado. Não é inteligente." Lauren terminou, encontrando a força de vontade para dar um passo para trás. Isso é... complicado. Complicado." Nicholas sugeriu com um sorriso que era completamente diferente de tudo o que eu tinha visto antes. Isso era genuíno, quase vulnerável. "Impossível", Lauren corrigiu, embora a palavra soasse menos convincente do que eu tinha pretendido. "Eu construí minha carreira fazendo coisas impossíveis", Nicholas observou, transformando edifícios abandonados em complexos de luxo, convencendo investidores céticos, ganhando lances que todos diziam que eram inatingíveis. "E você acha que eu sou outro projeto?" Lauren perguntou, sentindo-se de repente ferida pela comparação. "Eu acho que você é a coisa mais interessante que me aconteceu em anos", Nicholas respondeu com uma honestidade que a pegou completamente de surpresa. "Eu acho que desde o momento em que ele me rejeitou naquela festa, eu não tenho sido capaz de pensar em mais nada. E eu acho que esta guerra que nós temos estado travando é apenas uma maneira de evitar admitir que há algo entre nós que nenhum de nós entende completamente." Lauren permaneceu em silêncio, processando suas palavras. Eu tinha vindo para este jantar preparado para uma batalha comercial, mas eu estava no meio de algo muito mais pessoal e perigoso. E a parte mais aterrorizante era que Nicholas estava certo. Havia algo entre eles, algo que vinha crescendo desde o primeiro encontro como uma tempestade no horizonte. "E o hotel?" ele finalmente perguntou. "E o hotel? Isso é uma estratégia? Para seduzir o arquiteto para que ele aceite termos menos favoráveis?" Nicholas se aproximou novamente, e desta vez Lauren não recuou. "Lauren", ele murmurou, e havia algo na forma como ele pronunciava seu nome
que fazia seu pulso acelerar. Se isso fosse uma estratégia, seria a mais estúpida da minha carreira. Porque o que está acontecendo aqui está me fazendo questionar decisões que eu tomei há meses, reconsiderar projetos que já estão em andamento, repensar coisas que eu pensei que eu tinha completamente resolvido. Isso é bom ou ruim? Lauren sussurrou. Eu ainda não sei, Nicholas admitiu, inclinando-se tão perto que ela podia sentir sua respiração quente contra sua bochecha. Mas pela primeira vez em anos, eu me importo mais com a descoberta do que com o controle. E então, antes que Lauren pudesse pensar em todas as razões pelas quais era uma ideia terrível, antes que ele pudesse se lembrar das regras profissionais que ele havia cuidadosamente estabelecido, antes que ele pudesse se proteger do perigo que este homem complicado e fascinante representava, Nicholas a beijou. O beijo foi suave no início, quase tentador, como se ele também estivesse surpreso com a intimidade do momento. Mas quando Lauren respondeu, quando ela sentiu que ela estava derretendo contra ele em vez de resistir, ela aprofundou até se tornar algo que falava de anos de solidão e meses de tensão não resolvida. Quando eles finalmente se separaram, Lauren percebeu que ela estava tremendo, não de medo, mas da intensidade de sensações que ela vinha suprimindo por semanas. Isso muda tudo, ele murmurou contra seus lábios. Eu sei, Nicholas respondeu, segurando-a como se fosse algo precioso que poderia quebrar se ele a deixasse ir abruptamente demais. Eu não sei se eu estou pronta para tudo mudar. Eu também não, ele admitiu, mas eu acho que é tarde demais para evitar isso. Lauren se afastou o suficiente para olhar em seus olhos, procurando por qualquer sinal de que isso era outra manipulação, outro jogo de poder disfarçado de intimidade. Mas o que ela viu em seus olhos escuros foi a mesma vulnerabilidade e incerteza que ela mesma sentia. O que nós fazemos agora? Ele perguntou. Nós terminamos o jantar. Nicholas respondeu com um sorriso que era terno e travesso ao mesmo tempo. E então, nós veremos. Eles voltaram para sua mesa em silêncio, mas algo fundamental tinha mudado entre eles. As defesas tinham caído, as máscaras tinham sido removidas, e pela primeira vez, desde que eles se conheceram, eles estavam claramente olhando um para o outro. O que nenhum deles sabia era que esta nova intimidade, esta conexão inesperada, estava prestes a ser colocada à prova de uma forma que nenhum tinha imaginado. E 3 dias depois do beijo que mudou tudo, Lauren acordou em seu pequeno apartamento perto da ponte da academia, com a sensação de que seu mundo tinha virado de uma forma irreversível. As últimas 72 horas tinham sido as mais confusas de sua vida adulta. Chamadas telefônicas que se estendiam até as primeiras horas da manhã. Mensagens de texto que chegavam em intervalos irregulares durante o dia. E uma tensão constante entre a atração que ela sentia por Nicholas e a voz da razão que lhe gritava para ir embora antes que fosse tarde demais. Ela tinha tentado manter as coisas em um nível profissional, mas Nicholas parecia incapaz de separar o pessoal do comercial. Cada conversa sobre horários de restauração se tornava uma discussão sobre cenas futuras. Cada troca de documentos técnicos vinha acompanhada de comentários que a faziam se lembrar da forma como ela tinha olhado para ela no restaurante Quadri, da intensidade de seu beijo, da sensação de perder o controle de uma situação que ela tinha acreditado que ela poderia lidar. Naquela manhã, enquanto se preparava para ir para o hotel, Lauren tomou a decisão de confrontar a situação diretamente. Ela não podia permitir que seus sentimentos complicassem um projeto que representava anos de trabalho e a reputação profissional que ela tinha construído cuidadosamente. Nicholas Santarelli poderia ser fascinante, perigoso e surpreendentemente vulnerável, mas ele ainda era o homem que tinha o poder de destruir tudo o que ela tinha trabalhado para alcançar.
O Hotel Daniele estava especialmente bonito naquela manhã de outubro. A luz de outono de Veneza tinha uma qualidade dourada que fazia cada superfície de mármore parecer iluminada por dentro. E Lauren sentiu uma pontada de dor quando ela pensou que tudo isso poderia desaparecer por causa do capricho de um homem que não podia distinguir entre a conquista romântica e a vingança pessoal. Ela encontrou Nicholas no grande salão, falando ao telefone, no que era claramente uma importante conversa de negócios. Ela estava usando jeans escuros e uma camisa de linho branco que estava parcialmente aberta, uma versão mais casual de sua elegância habitual que a fazia parecer mais jovem e perigosamente mais acessível. Quando ele a viu, ele encerrou a chamada abruptamente e se aproximou dela com aquele sorriso que ele tinha aprendido a temer e a desejar igualmente. "Bonjour, beleza", ele murmurou, inclinando-se para beijar sua bochecha com uma familiaridade que fez Lauren se tensionar. "Nicholas, nós precisamos conversar", ele disse, mantendo uma distância profissional. "Perfeito. Eu também tinha algumas coisas para discutir com você." Havia algo em seu tom que alertou os instintos de Lauren. Ele sabia o suficiente sobre homens poderosos para saber quando eles estavam prestes a mudar as regras do jogo, e a expressão de Nicholas tinha aquela qualidade particular de alguém que tinha acabado de tomar uma decisão importante. "Você primeiro", ele disse cruzando os braços. "Eu estive pensando sobre nossa conversa na outra noite, sobre o que você disse sobre meu pai, sobre as prisões que nós construímos para nós mesmos." Nicholas se aproximou de uma das janelas, olhando para o canal onde as gôndolas estavam deslizando entre turistas e venezianos. "E eu decidi que você está certo." Lauren sentiu uma mistura de alívio e surpresa. "Isso significa que você vai deixar a restauração terminar? Isso significa algo mais do que isso?" Nicholas respondeu, virando-se para ela com uma expressão que ele não podia interpretar. "Isso significa que eu decidi expandir o projeto." "Expandir? O que você quer dizer?" "Eu quero dizer que eu comprei 3 outros edifícios históricos neste distrito. Eu quero transformar toda esta seção de Veneza em um centro de preservação histórica. Museus, oficinas de restauração, residências de artistas, tudo sob sua direção." Lauren estava sem fôlego. Era mais do que ele tinha sonhado. O tipo de projeto que poderia estabelecer Veneza como o centro mundial para a restauração arquitetônica. Era também, ele percebeu, um crescente senso de alarme. Exatamente o tipo de grande gesto romântico que um homem como Nicholas usaria para amarrar uma mulher a ele permanentemente. "Por quê?" ele perguntou cuidadosamente. "Porque eu acredito em você, porque eu acredito no que você está fazendo, e porque eu quero que você fique em Veneza." "Você quer que eu fique em Veneza? Ou você quer que eu fique com você?" A pergunta pairou no ar entre eles como uma acusação. Nicholas a estudou por longos segundos, e Lauren pôde ver o momento exato em que ele decidiu ser honesto. "Ambas as coisas", ele admitiu. "Eu não vou mentir para você, Lauren. Isso começou como uma maneira de te manter por perto, mas se tornou algo mais. Eu passei os últimos 3 dias repensando decisões que eu tinha tomado há anos, questionando prioridades que eu pensei que eram inquestionáveis. E a única explicação é que você mudou algo fundamental em mim." Lauren sentiu seu coração estava correndo, mas ele também sentiu um crescente senso de pânico. Homens como Nicholas não mudavam. Eles apenas encontravam maneiras mais sofisticadas de conseguir o que queriam. "Nicholas, isso é demais? Muito rápido?" "Eu sei, mas eu também sei que o que está acontecendo entre nós é real, e eu sei que se eu não agir agora, você vai encontrar uma maneira de se convencer de que é uma má ideia." "Por que é uma má ideia?" Lauren respondeu, embora sua voz soasse menos convincente do que ele teria gostado. "Nós somos muito diferentes. Você vive em um mundo onde você pode comprar qualquer coisa,
onde você pode conseguir qualquer coisa com dinheiro e poder suficientes. Eu acredito em coisas que não podem ser compradas. Como o quê? Como integridade, como fazer a coisa certa mesmo quando é difícil, como escolher princípios em vez de conveniência. Nicholas se aproximou dela com aqueles movimentos deliberados que ele tinha aprendido a reconhecer como perigosos. E você acha que eu não tenho princípios? Eu acho que seus princípios são flexíveis. Dê-me um exemplo. Lauren hesitou. Ele esperava que ele se defendesse, ou tomasse a defensiva, não que ele a desafiasse tão diretamente. A chantagem, para começar. Usar meu trabalho, o trabalho da minha equipe, como uma alavanca para fazer com que ela jantasse com você. Você está certo, admitiu Nicholas, indefeso. Isso foi errado, mas também funcionou, não é? Ele te deu a oportunidade de conhecer o homem real por trás da reputação, e isso justifica os meios. Não, ele respondeu com uma honestidade que a surpreendeu. Mas eu também não me arrependo, porque sem aquele jantar, sem aquela oportunidade de realmente falar com você, nós nunca teríamos chegado aqui. Lauren se encontrou sem uma resposta imediata. Ele esperava desculpas ou racionalizações, não esta admissão direta de suas falhas, acompanhada por uma total falta de arrependimento. E onde exatamente é este lugar? Ele finalmente perguntou. Este é onde duas pessoas que nunca deveriam trabalhar juntas descobrem que talvez elas possam. Este é onde o homem que acreditava que tudo tinha um preço encontra a mulher que lhe mostra que algumas coisas não têm preço. Este é onde... Ir para onde, Nicholas? Lauren o interrompeu, sentindo que ele estava se aproximando de um precipício emocional, do qual ele não tinha certeza se ele poderia retornar. Onde eu me apaixonei pela primeira vez na minha vida. Ele terminou com uma simplicidade que a atingiu como um raio. Lauren permaneceu imóvel, sentindo que o mundo estava parando ao seu redor. Ele esperava muitas coisas, mais manipulação, mais jogos de poder, até mesmo mais honestidade. Mas ele não esperava isso. Esta declaração direta que mudou completamente as regras do jogo. Não diga isso, ele sussurrou. Por que não, se é a verdade? Porque você não me conhece de verdade. Porque isso tem sido intenso, sim, mas não tem sido longo o suficiente para que você saiba o que você realmente sente. Nicholas se aproximou até que ele estivesse perto o suficiente para pegar sua mão, e Lauren ficou surpresa por não resistir. Eu te conheço, ele disse com uma voz séria que a fez sentir coisas que ela não queria sentir. Eu conheço sua paixão por seu trabalho, sua lealdade às pessoas que trabalham para você, sua capacidade de ver a beleza onde outros só veem despesas. Eu conheço sua força, sua inteligência, sua maneira de me desafiar quando ninguém mais se atreve. E eu sei a forma como você olha para mim quando você pensa que eu não estou prestando atenção, como se você visse algo em mim que eu mesma não sabia que existia. Nicholas, e você me conhece também, ele continuou, apertando suavemente suas mãos. Você conhece o homem que queria construir algo durável quando ele era uma criança, antes que o mundo me ensinasse que os sonhos eram um luxo perigoso. Você sabe as razões pelas quais eu me tornei quem eu sou, e você não me julgou por isso. Você me desafiou a ser melhor. Lauren sentiu que as lágrimas começaram a se formar em seus olhos, e ela odiava esse sinal de fraqueza. Ela tinha construído sua carreira sendo forte, sendo racional, mantendo as emoções separadas das decisões profissionais. Mas Nicholas Santarelli parecia ter a capacidade de rasgar todas as suas defesas cuidadosamente construídas. E se isso não funcionar? Ele perguntou com uma voz que soava mais vulnerável do que ele teria querido. E se nós somos muito diferentes? E se o que você sente é apenas novidade, a emoção de perseguir algo que te resiste? Então você terá me ensinado algo valioso sobre mim mesmo, Nicholas respondeu. E eu terei tido a oportunidade de conhecer a mulher mais extraordinária que eu já conheci.
Lauren fechou os olhos, tentando processar as emoções que estavam girando em seu peito. Ela tinha vindo para este jantar determinada a estabelecer limites claros, a manter as coisas estritamente profissionais. Em vez disso, ela estava à beira de admitir sentimentos que ela vinha tentando negar por semanas. Eu preciso de tempo, ela finalmente murmurou. Para pensar, para processar tudo. Claro, Nicholas respondeu, embora ele fosse capaz de detectar uma nota de decepção em sua voz. Mas, Lauren, há algo mais que você precisa saber. A seriedade em seu tom a alertou imediatamente. Ela abriu os olhos e o encontrou olhando para ela com uma expressão que ela não podia interpretar. O quê? Os outros edifícios que eu mencionei, o projeto expandido, já estão em andamento. Eu assinei os contratos esta manhã. Lauren sentiu uma onda de pânico. O que você quer dizer que já está em andamento? Eu quero dizer que eu cometi 50 milhões de euros em um projeto que depende inteiramente de você. Se você decidir que isso não pode funcionar, se você decidir ir embora... Você está me chantageando de novo? Perguntou Lauren, libertando-se de suas mãos com uma brusquidão que a fez recuar. Não, eu estou te mostrando o quanto eu confio em você, em nós. Eu apostei minha reputação de negócios que isso vai funcionar. Sem me consultar, sem me perguntar se eu queria essa responsabilidade. Porque eu sabia que você diria não, Nicholas admitiu. Eu sabia que você encontraria razões para ficar longe, para te convencer de que isso é muito complicado ou muito arriscado. Lauren o encarou com descrença. E então você decidiu tomar a decisão por mim, forçando minha mão, criando uma situação onde rejeitar você significaria destruir um projeto no valor de 50 milhões de euros? Isso significaria decepcionar centenas de trabalhadores que dependem deste projeto? Isso significaria desperdiçar uma oportunidade única de fazer algo realmente significativo para a preservação histórica? Isso é exatamente chantagem, Nicholas. É um investimento em nosso futuro. Nós não temos futuro, gritou Lauren, surpresa com a intensidade de sua própria reação. É exatamente por isso que não pode funcionar. Você acha que você pode controlar tudo, manipular tudo para conseguir o que você quer. Mesmo quando você diz que me ama, você continua tentando me forçar a fazer o que você quer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nicholas permaneceu imóvel, como se as palavras de Lauren o tivessem atingido fisicamente. Quando ele finalmente falou, sua voz era tão baixa que ela teve que fazer um esforço para ouvi-la. Você está certo, ele murmurou. Você está completamente certo. Lauren esperava defesas, argumentos, mais manipulação. Ele não esperava esta rendição imediata e completa. O quê? Eu fiz exatamente o que você disse. Eu tentei te forçar a escolher o que eu quero, usando exatamente os mesmos métodos que eu sempre uso nos negócios. E o pior é que eu nem sequer percebi que eu estava fazendo isso até você me dizer. Nicholas se aproximou da janela e olhou para o canal por longos segundos. Quando ele se virou para ela, Lauren viu algo em seus olhos que ele nunca tinha visto antes. Derrota genuína. Eu não sei como fazer isso, Lauren, ele admitiu. Eu não sei como estar com alguém sem tentar controlar a situação. Eu passei 20 anos construindo um império baseado na premissa de que se você quer algo o suficiente e se você tem os recursos certos, você pode consegui-lo. Mas você não pode comprar amor. Pode? Você não pode manipular alguém para fazê-lo sentir algo real por você. A vulnerabilidade em sua voz quase quebrou as defesas de Lauren, mas ele se forçou a permanecer firme. Não, você não pode, ele concordou. E o fato de que você nem sequer percebeu o que você estava fazendo mostra exatamente por que isso não pode funcionar. O que eu posso fazer? Nicholas perguntou, e havia um desespero em sua voz que ela nunca tinha ouvido antes. Diga-me o que eu posso fazer para consertar isso. Você não pode consertar isso, Nicholas. Esse é o ponto.
Nem tudo pode ser consertado com dinheiro ou poder ou grandes gestos. Algumas coisas exigem algo que você não sabe se você sabe como dar. O quê? Respeito, confiança real. A capacidade de me amar o suficiente para me deixar tomar minhas próprias decisões, mesmo quando essas decisões não são as que você quer. Nicholas permaneceu em silêncio por longos minutos, processando suas palavras. Lauren pôde ver o momento exato em que ela entendeu completamente o que ele estava dizendo, e a dor em seus olhos quase a fez recuar em sua posição. O que há com o projeto? Ela finalmente perguntou. Encontre outro arquiteto, Lauren respondeu, embora as palavras a machucassem fisicamente. Há dezenas de profissionais capazes que ficariam encantados em dirigir um projeto dessa magnitude. Eu não quero outro arquiteto. Eu quero você. Mas não nos meus termos, Lauren observou. Você me ama, mas apenas se eu aceitar as condições que você definiu. Apenas se eu permitir que você tome as decisões importantes por mim. Apenas se eu aceitar ser outro ativo em seu império de negócios. Isso não é. É exatamente o que é, Lauren interrompeu. E até que você possa entender a diferença entre amar alguém e possuir alguém, você não tem nada real para me oferecer. Ela foi para a porta, mas a voz de Nicholas a parou mais uma vez. Lauren, por favor. Ela se virou, e o que ela viu em seu rosto quase a fez mudar de ideia. Nicholas Santarelli, o homem que havia construído um império imobiliário do zero, o magnata que havia intimidado concorrentes em 3 continentes, parecia uma criança perdida. Por favor, o quê? Ele perguntou gentilmente. Não vá embora assim. Não termine isso sem me dar uma chance de aprender, de mudar. Algumas mudanças não podem ser feitas rapidamente, Nicholas. Algumas mudanças exigem tempo, introspecção real, a vontade de questionar não só o que você faz, mas quem você é fundamentalmente. Então me dê esse tempo. E enquanto isso, o quê? Eu finjo que nada aconteceu. Eu ajo como se pudéssemos ser amigos, enquanto você decide se você realmente quer mudar, ou se você apenas quer encontrar maneiras mais sutis de conseguir o que você quer. Nicholas não respondeu imediatamente, e Lauren sabia que ele tinha acertado o jackpot. Ele não sabia se ele realmente queria mudar, ou se ele apenas queria encontrar a estratégia certa para conquistá-lo. Eu não sei, ele finalmente admitiu. E eu odeio admitir isso, porque eu sempre sei o que eu quero e como conseguir isso. Mas com você eu sinto como se eu estivesse aprendendo uma linguagem completamente nova. Foi a admissão mais honesta que ele já tinha feito, e Lauren sentiu que algo estava se movendo em seu peito. Mas ele também sabia que a honestidade não era suficiente. Não quando havia tanto em jogo, não quando sua carreira e seu coração estavam em risco igual. Quando você sabe o que você realmente quer, ele disse com uma calma que ele não sentia. Quando você sabe se você quer me amar ou me conquistar, me procure. Mas até então, o quê? Lauren permaneceu em silêncio por longos segundos, lutando contra o impulso de correr para ele, de dizer-lhe que eles poderiam tentar, que ela o ajudaria a aprender a amar sem possuir. Mas ela sabia que se ela fizesse, ela estaria traindo não só a si mesma, mas também a ele. Nicholas precisava aprender essas lições por si mesmo, ou elas nunca seriam reais. Até então, adeus, Nicholas. E desta vez, quando ele foi para a porta, ele não parou, mesmo que ele chamou seu nome novamente. Ele não parou, mesmo que ele pudesse ouvir em sua voz uma angústia que ecoava a sua própria. Ele não parou porque ele sabia que se ele fizesse, ele estaria perdido. Mas quando ele saiu do hotel e começou a caminhar pelas ruas estreitas de Veneza, Lauren não pôde deixar de se perguntar se ele tinha acabado de cometer o maior erro de sua vida, ou se ele tinha acabado de se salvar de uma situação que teria acabado por destruir ambos. O que ele não sabia era que Nicholas ficaria naquele grande salão por mais 2 horas,
olhando para a porta pela qual ele tinha saído, tentando entender como ele tinha alcançado e perdido o amor de sua vida no espaço de uma única conversa. 2 semanas tinham se passado desde que Lauren Moreau deixou o Hotel Daniele e a vida de Nicolás Santarelli, mas para ele parecia 2 anos. Ele tinha tentado se enterrar no trabalho, para rever outros projetos, para tomar decisões sobre investimentos que vinham esperando sua atenção por meses. Mas cada documento que ele assinava, cada reunião que ele participava, cada decisão de negócios que ele tomava, era manchada pela ausência da única mulher que ele tinha conseguido ver através de todas as suas defesas. O projeto de expansão histórica ainda estava esperando em seu escritório, um lembrete constante de 50 milhões de euros comprometidos com uma visão que ele tinha criado para impressionar uma mulher que agora tinha saído de sua vida. Ele tinha recebido ligações de 3 firmas de arquitetura de prestígio, cada uma ansiosa para tomar o lugar de Lauren. Ele tinha agendado reuniões, ele tinha revisado portfólios, ele tinha ouvido apresentações. Mas toda vez que ele estava prestes a assinar um novo contrato, ele ouvia a voz de Lauren perguntando-lhe o que ele realmente queria, amá-la ou conquistá-la. A resposta, percebida durante aquelas 2 semanas de insônia e reflexão brutal, era que ele não tinha conhecido a diferença até que ele a perdeu. Naquela manhã de novembro, enquanto ele caminhava pelos corredores vazios do Daniele, Nicholas parou na frente do grande salão, onde sua última conversa com Lauren tinha acontecido. A luz que entrava pelas janelas tinha aquela qualidade particular do outono veneziano, dourada, mas melancólica. E pela primeira vez, ele pôde ver o salão como Lauren o tinha descrito, não como metros quadrados de espaço rentável, mas como um lugar onde gerações de pessoas tinham vivido momentos importantes de suas vidas. Sr. Santarelli, interrompido por Matteo, seu parceiro veneziano, entrando no salão com uma pasta de documentos. A assinatura Rossetti em Associati está aqui para a reunião às 10. Nicholas olhou para seu relógio, 10h15. Ele tinha estado tão perdido em seus pensamentos que ele tinha esquecido completamente o encontro com o que provavelmente seria a assinatura que substituiria Lauren no projeto. Cancele-o, ele disse abruptamente. Desculpe? Cancele a reunião. Cancele todas as reuniões com arquitetos. Matteo olhou para ele como se ele tivesse perdido sua mente. O que Nicholas teve que admitir era uma possibilidade real. Nicholas, o projeto não pode esperar indefinidamente. Os investidores estão perguntando. Os empreiteiros precisam de horários. O projeto pode esperar o tempo que for necessário. Nicholas respondeu com uma firmeza que até surpreendeu a si mesmo. Porque eu decidi que ou Lauren Moreau o faz, ou ninguém mais o faz. Mas ela já o rejeitou. Ela rejeitou trabalhar com o homem que eu era há 2 semanas, Nicholas corrigiu. Ele não conheceu o homem que eu estou tentando me tornar. Matteo suspirou, com a paciência de alguém que tinha visto seu parceiro tomar decisões irracionais antes, embora nunca por razões românticas. E o que exatamente você está se tornando? Era uma boa pergunta, e Nicholas percebeu que ele não tinha uma resposta simples. Por 20 anos, sua identidade tinha sido completamente definida por seu sucesso nos negócios, por sua capacidade de conseguir o que ele queria através de uma combinação de dinheiro, poder e intimidação sutil. Mas Lauren tinha lhe mostrado que há coisas que não podem ser compradas, conquistas que não podem ser alcançadas através da força, e amor que não pode ser manipulado para aparecer. Alguém que merece uma segunda chance, ele finalmente respondeu. E como você planeja conseguir essa segunda chance? Nicholas sorriu, e pela primeira vez em 2 semanas, o sorriso era genuíno. Fazendo algo que eu nunca fiz na minha vida, ele respondeu. Fazendo a coisa certa, sem esperar nada em troca. 3 horas depois, Nicholas estava em pé, na frente do pequeno apartamento de Lauren, perto da ponte da academia. Ele tinha ensaiado mentalmente esta conversa
dezenas de vezes ao longo do caminho, mas agora que ele estava aqui, todas as palavras cuidadosamente preparadas tinham evaporado. Lauren abriu a porta vestida com jeans e um suéter de lã creme que fazia seus olhos verdes parecerem ainda mais brilhantes. Ele esperava uma surpresa, talvez até mesmo aborrecimento. Ele não esperava ver dor em seus olhos, como se sua presença o lembrasse de feridas que ainda estavam se curando. Nicholas, ele murmurou sem fazer nenhum movimento para convidá-lo a entrar. Eu sei que você não quer me ver, ele começou rapidamente, antes que ela pudesse fechar a porta. E eu sei que eu provavelmente não tenho o direito de estar aqui, mas há algo que você precisa saber. Lauren o estudou por longos segundos, e Nicholas pôde ver o debate interno refletido em seu rosto. Finalmente, ele se afastou o suficiente para deixá-lo entrar. O apartamento era exatamente o que ele tinha imaginado. Pequeno, organizado, cheio de livros sobre arquitetura e história da arte, com fotografias de projetos de restauração cobrindo uma parede inteira. Era a casa de alguém que valorizava a substância em vez da ostentação, a beleza autêntica em vez do luxo caro. O que eu preciso saber? Lauren perguntou, mantendo uma distância segura. Que eu cancelei o projeto, Nicholas respondeu sem preâmbulo. Lauren piscou, claramente não esperando essa resposta. O quê? O projeto de expansão histórica, os 50 milhões de euros. Eu cancelei tudo isso esta manhã. Por que você faria isso? Porque eu acreditava por razões erradas. Eu acreditava como uma maneira de te manter por perto, de te forçar a trabalhar comigo, independentemente de seus sentimentos sobre isso. E eu percebi que fazer isso estaria traindo tudo o que você disse sobre a diferença entre amar e possuir. Lauren sentou-se lentamente no sofá, como se ele precisasse processar esta informação. E os outros edifícios que você comprou? Eu os vendi? Bem, tecnicamente eu os doei para uma fundação de preservação histórica que os manterá exatamente como estão. Você os doou? Nicholas, isso deve ter sido 45 milhões de euros, ele terminou. Mais as penalidades por cancelar contratos, honorários legais e vários outros custos que meu contador descreveria como financeiramente catastróficos. Lauren o olhou como se nunca o tivesse visto antes. Eu não entendo. Por que você faria algo assim? Nicholas se aproximou lentamente, parando quando ele viu que ela se tensionava. Porque eu passei 2 semanas pensando no que você me disse. Sobre amar versus conquistar. Sobre respeitar suas decisões, mesmo quando não são as que eu quero. E eu percebi que a única maneira de te mostrar que eu entendo a diferença era fazer algo que não me beneficiasse de forma alguma. E o Hotel Daniele? Essa é outra parte de por que eu estou aqui, respondeu Nicholas, tirando um documento de sua jaqueta. Eu quero que você termine a restauração original. Sua restauração, com sua equipe, de acordo com sua visão original. Nada mais, nada menos. Lauren pegou o documento com mãos trêmulas. Era um contrato novo, idêntico ao original que ele tinha cancelado, com uma diferença importante. Incluía uma cláusula que transferia a propriedade do hotel para uma fundação de preservação histórica uma vez concluída a restauração. Você vai doar o hotel também? Eu já o fiz ontem. Você será a diretora da fundação, se você quiser, com completa autonomia sobre todas as decisões relacionadas à preservação e manutenção. Lauren leu o contrato 2 vezes, como se ele não pudesse acreditar no que ele estava vendo. Nicholas, isso é seu dinheiro, seu investimento. Por que você daria tudo isso de graça? Porque eu finalmente entendo o que você tentou me ensinar. Ele respondeu com um sorriso triste. Algumas coisas são mais importantes do que os ganhos, e algumas pessoas merecem a liberdade de tomar suas próprias decisões, mesmo quando essas decisões significam rejeitá-lo. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Lauren, e Nicholas sentiu uma pontada de dor ao ver sua emoção. Isso
isso é sua maneira de dizer adeus? Ele perguntou com uma voz que soava quebrada. Isso é minha maneira de dizer que eu te amo o suficiente para te deixar ir, respondeu Nicolás. O suficiente para colocar sua felicidade à minha frente. O suficiente para te mostrar que eu aprendi a diferença entre amar e possuir, mesmo que eu tenha levado a perder a coisa mais importante na minha vida para entendê-la. Lauren se levantou abruptamente e se aproximou da janela, dando-lhe as costas. Nicolás pôde ver que seus ombros tremiam e ele teve que fazer um esforço físico para não se aproximar para consolá-la. E agora o quê? Ele perguntou sem se virar. Agora você decide. Se você quiser terminar a restauração, o contrato está lá. Se você preferir que outra pessoa o faça, eu vou entender perfeitamente. Se você quiser que eu desapareça de sua vida para sempre, eu também vou entender. E você? O que você vai fazer? Nicolás tinha pensado nessa pergunta por dias e, honestamente, ele não tinha certeza da resposta. Eu vou tentar me tornar o homem que eu deveria ter sido desde o início, o homem que aquela criança de 10 anos no Coliseu esperava se tornar. Lauren se virou finalmente e Nicolás pôde ver que ela tinha estado chorando. O que isso significa? Isso significa que eu vou mudar a forma como eu faço negócios. Isso significa que eu vou procurar projetos que construam beleza em vez de apenas gerar ganhos. Isso significa que eu vou tentar honrar a memória do meu pai, fazendo coisas que ele teria ficado orgulhoso de ver. Nicholas, você não tem que dizer nada. Ele a interrompeu gentilmente. Eu não espero que isso mude nada entre nós. Eu só precisava que você soubesse que você me ouviu, que tudo o que você disse chegou onde tinha que chegar. Lauren se aproximou dele lentamente e Nicolás prendeu a respiração. Eu posso te perguntar algo? Qualquer coisa. Isso dói? Abrir mão de todo esse dinheiro? Mudar toda a sua maneira de fazer negócios? Arriscar sua reputação de negócios? Sim, admitiu Nicolás. Dói terrivelmente. Mas não tanto quanto saber que eu machuquei a única mulher que eu realmente amei, porque eu era muito arrogante para entender o que significava amá-la de verdade. Lauren levantou a mão e tocou sua bochecha suavemente, e Nicolás sentiu como se uma corrente elétrica tivesse percorrido seu corpo. E se eu te dissesse que eu quero tentar de novo? Ele sussurrou. Que eu quero ver se o homem que você é agora e a mulher que eu sou podem encontrar uma maneira de funcionar juntos? Nicolás fechou os olhos tentando processar palavras que ele tinha sonhado em ouvir, mas que ele nunca tinha acreditado serem possíveis. Você está falando sério? Eu estou falando sério, respondeu Lauren. Mas nós teríamos que fazê-lo devagar. Nós teríamos que aprender a confiar um no outro de maneiras completamente novas. Todo o tempo que você precisar, murmurou Nicolás, cobrindo sua mão com a sua. Todo o tempo do mundo. E você promete não tentar controlar o processo, não tentar acelerar as coisas quando elas ficarem difíceis? Eu prometo que eu vou cometer erros, respondeu honestamente. Porque isso é novo para mim, e eu vou precisar de tempo para aprender. Mas eu também prometo que cada erro será honesto, que não haverá mais manipulações, não mais chantagens emocionais, não mais tentativas de te forçar a ser o que eu quero que você seja. Lauren sorriu pela primeira vez desde que ele tinha chegado, e foi como ver o sol nascer depois de uma tempestade. Então, talvez pudéssemos começar com um jantar, ele sugeriu. Um jantar real desta vez, não uma negociação disfarçada. Eu adoraria, respondeu Nicolás. Mas você escolhe o restaurante e você estabelece as regras. A primeira regra, disse Lauren, aproximando-se o suficiente para que ele pudesse sentir sua respiração quente. É que desta vez, quando você me beijar, seja porque você realmente quer fazê-lo, não porque você está tentando ganhar uma batalha. E se eu realmente quiser fazê-lo agora mesmo, murmurou Nicolás. Então, sussurrou Lauren, talvez você devesse fazê-lo. Quando Nicolás a beijou desta vez, foi diferente de seu primeiro beijo no restaurante Quadri. Não havia urgência desesperada,
Não havia a sensação de estar conquistando algo. Em seu lugar, havia ternura, gratidão e a promessa de algo que se construiria lentamente, com paciência e respeito mútuo. Quando eles se separaram, Lauren descansou sua testa contra a dele. Isso vai ser complicado, ele murmurou. Eu sei, respondeu Nicolás. Nós vamos ter que aprender a nos comunicar de maneiras completamente novas. Eu sei, e vai levar tempo. Todo o tempo que você precisar, prometeu Nicolás. Porque eu finalmente entendo que as coisas mais valiosas não podem ser compradas, não podem ser conquistadas e definitivamente não podem ser apressadas. Só podem ser construídas dia a dia, com honestidade e paciência e... E o quê? Perguntou Lauren com um sorriso. E amor, terminou Nicolás. Amor real, do tipo que coloca a outra pessoa em primeiro lugar, do tipo que constrói em vez de possuir. Então, murmurou Lauren, eu acho que nós poderíamos ter uma chance. 6 meses depois. Enquanto Lauren colocava os toques finais na restauração do Hotel Daniele, Nicolás estava no grande salão, respondendo a perguntas de um jornalista da Architectural Digest sobre a fundação de preservação histórica que ele havia estabelecido. O que o motivou a mudar seu foco de desenvolvimento moderno para a preservação histórica? Perguntou o jornalista. Nicolás olhou para onde Lauren estava trabalhando com Giuseppe e sua equipe, dirigindo a instalação da última lâmpada de cristal de Murano, que tinha sido meticulosamente restaurada. Eu conheci alguém que me ensinou a diferença entre construir algo e criar algo durável, ele respondeu. Eu aprendi que o verdadeiro luxo não é o que você pode comprar, mas o que você pode se dar ao luxo de preservar para as futuras gerações. O jornalista rabiscou algumas notas. E seus investidores? Como eles reagiram a essa mudança dramática na filosofia empresarial? Nicolás sorriu. Alguns foram embora, é claro, mas outros, surpreendentemente, se sentiram inspirados. Acontece que há muitas pessoas com dinheiro que também estavam procurando maneiras de fazer algo significativo com seus recursos. Era verdade. A Fundação de Preservação Histórica, que ele tinha estabelecido inicialmente com seus próprios recursos, agora tinha investidores de toda a Europa, pessoas que vinham esperando a oportunidade de combinar retornos financeiros modestos, mas estáveis, com um impacto cultural real. Você já se arrepende? Perguntou o jornalista. De ter deixado para trás os grandes desenvolvimentos de alta rentabilidade? Nicolás considerou a pergunta, enquanto observava Lauren explicar algo a um dos trabalhadores, suas mãos se movendo expressivamente enquanto ela descrevia o processo de restauração de um afresco do século XV. Ele tinha aprendido a ler suas expressões, a notar a forma como seus olhos se iluminavam quando ela falava de seu trabalho, a satisfação genuína que ela sentia cada vez que eles devolviam algo bonito à sua glória original. Não, ele respondeu finalmente. Eu me arrependo de ter demorado tanto tempo para entender o que realmente me fazia feliz. O jornalista seguiu seu olhar para Lauren. E isso seria... construir algo que importe, respondeu Nicolás. Com alguém que me faz querer ser melhor do que eu era quando a conheci. Naquela noite, depois que o último trabalhador tinha terminado e o hotel estava finalmente, oficialmente, completamente restaurado, Nicolás e Lauren se encontraram sozinhos no grande salão. A luz das lâmpadas de cristal criava os mesmos padrões dourados no chão de mármore que Lauren tinha descrito meses atrás. E pela primeira vez, Nicolás pôde ver a magia que ela tinha visto desde o início. Nós conseguimos, murmurou Lauren, encostando-se contra ele enquanto eles observavam seu trabalho terminado. Você conseguiu, corrigiu Nicolás. Eu só aprendi a sair do seu caminho. Lauren riu suavemente. Não é verdade. Você aprendeu a ser um verdadeiro parceiro. Há uma diferença. Vai, sabe o que é o mais estranho? Observou Nicolás, rodeando-a com seus braços. O quê?
que por anos eu pensei que o sucesso significava ter o controle de tudo. Mas acontece que o verdadeiro sucesso é encontrar alguém em quem você confia o suficiente para compartilhar o controle. Lauren se virou em seus braços para olhá-lo. E você não tem medo de compartilhar o controle depois de tantos anos de mantê-lo tudo para você? Eu me aterrorizava no início, admitiu Nicolás. Mas depois, eu percebi que confiar em você não me fazia mais fraco, me fazia parte de algo mais forte do que eu poderia ser sozinho. Nós somos muito bons juntos, não é verdade? Murmurou Lauren com um sorriso. Nós somos extraordinários juntos, corrigiu Nicolás, inclinando-se para beijá-la suavemente. Você sabe o que mais é extraordinário. O quê? Nicolás tirou uma pequena caixa de veludo azul de seu bolso e Lauren sentiu que seu coração parou. Que depois de 38 anos de acreditar que o compromisso era uma fraqueza, eu percebi que a única coisa que eu realmente quero é te prometer que eu vou te amar, te respeitar e construir uma vida bonita com você pelo resto dos meus dias. Lauren olhou para a caixa com olhos cheios de lágrimas, mas não eram lágrimas de surpresa. Durante os últimos meses, enquanto eles trabalhavam juntos e aprendiam a confiar um no outro de maneiras completamente novas, ambos tinham sabido que isso era inevitável. Nicholas, ele começou. Eu sei que é complicado, ele disse rapidamente. Eu sei que nós teremos que descobrir como combinar nossas carreiras, onde viver, como lidar com o fato de que eu ainda cometo erros estúpidos quando eu estou nervoso. Nicholas, o interrompeu Lauren, colocando um dedo sobre seus lábios. Pare de falar e faça a pergunta. Nicolás sorriu, aquele sorriso genuíno e ligeiramente nervoso que ele tinha aprendido a amar. Lauren morou, ele disse, abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas perfeito, uma esmeralda da cor exata de seus olhos, engastada em platina. Você se casaria comigo? Você seria minha parceira, minha igual, minha companheira em tudo? Você me deixaria te amar como você merece ser amada pelo resto de nossas vidas? Lauren olhou para o anel, então seu rosto, então o grande salão que eles tinham restaurado juntos, e finalmente entendeu o que significava estar exatamente onde ele deveria estar. Sim, ele sussurrou. Sim, 1000 vezes sim. Quando Nicolás deslizou o anel em seu dedo, Lauren sentiu que tudo em seu mundo se encaixava perfeitamente em seu lugar. Eles tinham começado como inimigos, eles tinham se tornado adversários, eles tinham lutado contra seus próprios medos e defesas. E finalmente eles tinham aprendido que o amor verdadeiro não é sobre conquistar ou ser conquistado, mas sobre construir algo bonito juntos. Você sabe o que isso significa? Murmurou Nicolás contra seus lábios. Que nós vamos ter que aprender a planejar um casamento sem que nenhum de nós tente controlar cada detalhe? Nicolás riu. Bem, isso também. Mas eu estava pensando que isso significa que nós temos toda uma vida para restaurar edifícios bonitos e criar algo duradouro juntos. E que tipo de coisas duradouras você tinha em mente? Perguntou Lauren com um sorriso travesso. Uma fundação que preserve a beleza arquitetônica da Europa. Uma casa cheia de livros sobre história da arte e fotografias de nossos projetos. Talvez algumas crianças pequenas que aprendam a valorizar a beleza tanto quanto nós. Crianças? Perguntou Lauren, surpresa com o quanto a ideia a emocionava. Crianças que cresçam visitando museus e locais históricos. Crianças que entendam que há coisas mais importantes do que o dinheiro. Crianças que aprendam que o amor verdadeiro se baseia no respeito mútuo e na construção conjunta de algo bonito. Lauren sentiu que as lágrimas corriam livremente por suas bochechas, mas eram lágrimas de pura alegria. Parece perfeito, ele sussurrou. Parece absolutamente perfeito. Enquanto eles se beijavam sob a luz dourada das lâmpadas de cristal, cercados por séculos de história e beleza
que eles tinham ajudado a preservar, Lauren e Nicholas souberam que eles tinham encontrado algo que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar. Um amor que construía em vez de possuir, que criava beleza em vez de consumi-la e que honrava tanto o passado quanto o futuro que eles estavam prestes a construir juntos. Em Veneza, a cidade onde o tempo parecia se mover de forma diferente, onde cada canal contava histórias de amor e perda, de construção e renovação. Duas pessoas que tinham começado como inimigos tinham aprendido que as coisas mais preciosas da vida não podem ser conquistadas, só podem ser encontradas quando você finalmente está pronto para merecê-las. 2 anos depois, em uma manhã dourada de primavera, Lauren Santarelli, como agora ela se chamava, estava em pé no balcão de sua casa no Grande Canal, observando como as gôndolas deslizavam preguiçosamente sob sua janela. Sua mão repousava sobre o ligeiro abaulamento de seu ventre, onde crescia a primeira geração de uma nova família que aprenderia desde pequena que a verdadeira riqueza se encontra em preservar a beleza do mundo. Nicholas apareceu atrás dela, rodeando-a com seus braços e apoiando as mãos sobre as suas. "No que você pensa?", murmurou contra seu ouvido. "Em que aquela criança de 10 anos no Coliseu finalmente conseguiu construir algo que durará para sempre", respondeu Lauren, virando-se em seus braços para olhá-lo. "Você se refere à fundação?" "Eu me refiro a nós", sussurrou beijando-o suavemente. "A nossa família, a este amor que nós construímos dia a dia, decisão por decisão, com paciência e respeito, e a compreensão de que algumas coisas são mais valiosas do que todo o ouro de Veneza." Nicholas sorriu. Aquele sorriso que agora era completamente genuíno, completamente livre de cálculo ou manipulação. "Eu te amo, Lauren Santarelli. E eu te amo a você, Nicholas Santarelli, para sempre." Na distância, os sinos de São Marcos começaram a tocar, como se a própria cidade estivesse celebrando o triunfo do amor verdadeiro sobre a conquista, da construção sobre a posse, da beleza duradoura sobre os ganhos temporários. Sua história tinha começado com humilhação pública e terminaria sendo contada por gerações como prova de que mesmo os corações mais blindados podem aprender a amar de verdade, e que as coisas mais bonitas da vida são construídas não para impressionar o mundo, mas para honrar o que realmente importa.